Aprendemos desde o berço que o amor de uma mãe é o porto seguro de qualquer pessoa, o abraço que cura qualquer dor do mundo e espanta qualquer maldade da noite. Imagine acordar num dia comum, olhar bem fundo nos olhos da mulher que te deu a vida e não encontrar o brilho familiar dela lá dentro. Imagine procurar o calor maternal e dar de cara com um vazio frio, com uma coisa que veste o rosto da sua mãe como se fosse uma roupa roubada de um varal. Hoje nós vamos entrar numa casa de família onde o laço mais sagrado que existe foi cortado por um horror que a mente humana não consegue processar direito. Um relato cru de quem viu a própria mãe virar um bicho solto dentro de casa e não tinha para onde correr. Meu nome é Benedito. Tô com meus 62 anos no lombo e a pele já bem castigada pelo sol de rachar. Eu moro num pedacinho de terra perdido nas entranhas do interior de Minas Gerais, num lugar que o mapa das estradas nem mostra direito, onde a gente acorda junto com o galo e deita a cabeça no travesseiro quando a luz do candeeiro acaba. Max, eu decidi te mandar essa carta porque eu assisto seus vídeos naquelas madrugadas que o sono foge do meu corpo. E eu percebo que você trata essas coisas do outro mundo com o respeito que elas pedem, porque quem viveu o que eu vivi sabe que brincar com o desconhecido é pedir para cavar a própria cova. A minha infância foi daquelas que a gente guarda do lado esquerdo do peito para esquentar a alma nos dias frios de tristeza. A nossa casa era feita de pau a pique com o chão de terra batida que a minha mãe, a Dona Rosa, varria todo santo dia com uma vassoura de vassourinha do mato, deixando o chão tão liso e caprichado que parecia cimento fresco. Meu pai era lavrador forte, homem de pouquíssima fala, e mão pesada para o serviço bruto da enxada. Nós éramos em 4 irmãos de escadinha, e a vida era dura de suar a camisa. A gente vivia do que plantava no quintal e do que colhia na roça, mas nunca faltou um prato fundo de angu, com quiabo na nossa mesa de madeira rústica. E o coração daquela casa, o miolo que segurava tudo de pé, era a minha mãe, Max. A Dona Rosa era uma mulher de estatura miúda, mas carregava uma força nas costas que não cabia na forma dela. Ela acordava antes de todo mundo na casa, lá pelas 4 da madrugada escura. O primeiro barulho que a gente escutava era o atrito do fósforo riscando a caixa para acender o fogão a lenha. Logo depois vinha o cheiro quente do café passado no coador de pano velho. Aquele cheiro invadia o nosso quarto de tábua e já despertava o corpo inteiro da gente para mais um dia. Ela era o nosso relógio e a nossa bússola de vida, a mulher paciente que costurava as nossas roupas rasgadas nos retalhos da noite, que fazia remédio de erva amarga para curar qualquer febre alta, que abraçava a gente com aquele cheiro bom de alecrim com fumaça de lenha que grudava no cabelo dela o dia todo. O momento mais bonito da nossa lida era o fim de tarde, quando o sol ia sumindo devagarzinho atrás da serra, lá longe. A família inteira sentava nos bancos da varanda. Meu pai picava o fumo de corda com o canivete, as crianças brincavam de caçar vagalume no terreiro de terra, e a mãe ficava sentada num canto, com o terço de madeira na mão, rezando baixinho com os olhos fechados para Deus proteger a nossa colheita e afastar as pragas do nosso roçado. A gente se sentia tão protegido, Max. A gente tinha a certeza absoluta que nenhum mal do mundo conseguiria cruzar a porteira da nossa fazenda, porque a Dona Rosa era uma muralha feita de reza e de carinho de mãe. O olhar dela era manso, um olhar castanho, que passava uma calma que até hoje eu procuro nas pessoas da cidade, e não consigo achar. A gente vivia numa união que não tinha rachadura nenhuma, não tinha briga de irmão que durasse mais que o tempo de um jantar. O barulho da colher batendo no prato de esmalte era o sinal de que qualquer desavença estava perdoada para sempre. Mas a vida enfiada no meio do mato tem uns mistérios amargos, umas coisas tortas que os antigos evitam falar, perto da meninada. O vento que entra pelas frestas da janela mal fechada, às vezes traz umas visitas que a gente não convidou para entrar. O ano era 1978. E foi justo na época das águas, aquele período de chuva grossa que não para por semanas, que a terra vira um lamaçal escorregadio e a gente fica preso dentro de casa só escutando o pingo da goteira na bacia de zinco. A nossa distância para o vizinho mais próximo era de mais de légua, então a gente estava ilhado na nossa própria sorte, e foi exatamente no meio dessa chuva que não secava nunca que a mãe começou a mudar. Mas presta atenção no que eu digo, não foi uma coisa que aconteceu num piscar de olhos, não foi de uma hora para outra, foi devagarzinho, raspar por raspar, igual uma doença ruim que vai comendo a raiz da planta por baixo da terra sem o fazendeiro notar. A primeira coisa que me chamou a atenção, Max, foi o cheiro dela.
Como eu te falei, a Dona Rosa tinha aquele cheiro caprichado de sabão de coco e mato verde cortado, mas num final de tarde cinzento, quando ela passou por mim na varanda para buscar a bacia de milho, um cheiro totalmente diferente me bateu no rosto e me deixou tonto. Era um cheiro de terra molhada, de barranco, um cheiro azedo de raiz apodrecida, de bicho que morreu no oco da árvore e não viu o sol faz muito tempo. Eu achei muito esquisito. Eu até comentei com ela. Perguntei de longe se ela tinha ido mexer no adubo velho, lá perto do chiqueiro. Mas ela não parou de andar. Ela não virou o rosto para me dar resposta. Ela continuou andando até a pia da cozinha com um jeito de caminhar diferente. O calcanhar dela raspava no assoalho de um jeito preguiçoso, pesado. A chinela de couro arrastava, fazendo um chiado irritante, como se o corpo pesasse o dobro do normal e ela não tivesse força para levantar o pé do chão. Eu fui atrás dela até a porta da cozinha e parei no batente, observando ela debulhar o milho com uma agressividade que não era dela. As costas dela estavam curvadas de um jeito torto, e a respiração dela estava alta, um arfar rascante saindo pelo nariz, como se os pulmões estivessem cheios de água barrenta, e ela fizesse muita força para puxar o ar. E foi observando as costas dela, vendo a força bruta com que ela quebrava as espigas, que o primeiro alarme tocou na minha cabeça, a certeza de que a mulher que estava ali de pé, respirando pesado e cheirando a terra podre, tinha o corpo da minha mãe, mas a energia que rodeava ela me dava vontade de trancar a porta e sair correndo para debaixo de chuva. Aquela tarde da espiga de milho foi só o começo de uma descida para o inferno que nenhum de nós estava pronto para enfrentar. Nos dias que seguiram, a chuva apertou. De um jeito que a gente mal conseguia enxergar o chiqueiro da janela. O céu estava de um chumbo carregado e o clima dentro de casa foi ficando pesado, como se as paredes de barro tivessem sugando a nossa alegria. O meu pai, que sempre foi um homem de perceber as coisas pelo cheiro do vento, começou a ficar inquieto. Ele não dizia nada. Mas eu via o jeito que ele acompanhava a mãe com o olhar por cima do caneco de café. Ele notava o mesmo que eu, mas o amor de uma vida inteira faz a gente inventar desculpa para tudo. A gente prefere acreditar numa doença do corpo do que numa doença da alma. Ou pior, numa substituição que a razão não aceita. A rotina da Dona Rosa, Max, que sempre foi um relógio de precisão, começou a descarrilar de um jeito medonho. Ela continuava levantando cedo, mas ela não acendia mais o fogo. Eu acordava com o barulho dela na cozinha e quando chegava lá, encontrava ela de pé, na frente do fogão apagado, segurando a caixa de fósforo fechada, apenas encarando a parede com os olhos abertos demais. As pálpebras pareciam que tinham esquecido como funcionavam. Ela não piscava. Max, ela ficava ali por minutos a fio, na penumbra da madrugada, como se estivesse esperando um comando, uma ordem de algum lugar que a gente não alcançava. Quando ela sentia a minha presença, ela não tomava aquele susto bom de mãe que diz: "Bença, meu filho." Ela simplesmente começava a se mexer, mas os movimentos eram travados, como se os músculos dela estivessem aprendendo agora como é que se caminha, ou como é que se pega uma chaleira. O mais perturbador não era o que ela fazia, mas o que ela tentava imitar. Ela pegava o bule de café e fazia o gesto de despejar a água no coador. Mas o bule estava vazio, e ela ficava ali, olhando o nada cair, com um sorriso de canto de boca que não chegava nos olhos, um sorriso que parecia uma cicatriz rasgada no rosto de cera. Eu sentia um arrepio que subia da sola do pé até o couro cabeludo, porque o olhar dela, Max, aquele olhar castanho que antes era um mar de calma, agora parecia um poço de água parada e escura, onde a gente joga uma pedra e não escuta o barulho do fundo. O brilho da vida tinha sido trocado por uma película fosca. Como o olho de um peixe que já morreu faz horas na beira do rio, a gente tentava conversar, mas a voz dela... Max, a voz dela era o que mais doía nos ouvidos da gente. A Dona Rosa tinha uma fala mansa, cheia de sotaque do interior, mas agora as palavras saíam com um atraso, como se o som tivesse vindo de muito longe antes de passar pela garganta dela. O vocabulário dela começou a minguar. Ela repetia frases que ela tinha dito horas antes, mas fora de contexto. Do nada, no meio de um silêncio no jantar, ela soltava um "o milho tá bom de colher", com a mesma entonação de voz que tinha usado de manhã, igualzinho a um gravador de rolo que fica preso num pedaço da fita. O meu irmão mais novo, o Ale,
O Alê, que na época tinha só 7 anos, foi o primeiro a se recusar a chegar perto dela. Ele chorava escondido embaixo da cama e dizia que aquela mulher não tinha cheiro de mãe. E ele estava certo. O cheiro de terra molhada e raiz podre tinha tomado conta do quarto dela. O meu pai tentava manter a postura de homem da casa, mas eu via as mãos dele tremendo quando ele ia deitar. Ele começou a colocar uma cadeira escorada na porta do quarto deles por dentro, coisa que ele nunca tinha feito em 30 anos de casado. Ele dizia que era por causa dos bichos da mata que podiam entrar com a enchente, mas a gente sabia que o bicho já estava lá dentro, dormindo no mesmo colchão de palha de milho que ele. O ápice desse ciclo de estranheza foi numa noite de quinta-feira. A luz de querosene estava baixa e a gente estava todo mundo na sala, tentando fingir que estava tudo normal. A mãe estava sentada na cadeira de balanço dela, com o terço na mão, como ela sempre fazia. Mas as mãos dela não se mexiam nas contas de madeira. Os dedos estavam esticados, rígidos, e as unhas pareciam mais compridas, com uma cor arroxeada, quase preta. De repente ela começou a emitir um som baixinho, um chiado que parecia o de uma chaleira no fogo, mas vinha de dentro do peito dela. O meu pai perguntou se ela estava passando mal, se estava sentindo algum aperto no peito. Ela virou o rosto devagar, tão devagar que dava para ouvir o couro do pescoço estalando, e olhou para o meu pai com uma intensidade que fez o velho recuar um passo. Ela abriu a boca e, em vez de responder, ela começou a repetir o som da chuva batendo no telhado de zinco. Max, ela não estava falando, ela estava reproduzindo o som ambiente, o barulho exato da água caindo no metal, com uma perfeição que não era humana. Era um som seco, rítmico, que saía de trás dos dentes dela enquanto ela mantinha aquele sorriso de máscara. O Alê começou a berrar de pavor, e foi só nesse momento que ela voltou ao normal, fechou a boca e disse com a voz mais doce do mundo: "Vai dormir, meu anjo, que a mãe tá aqui protegendo." Mas aquele doce era falso demais. Tinha um gosto de veneno escondido no mel. Naquela noite eu não consegui fechar o olho nem por 1 minuto. Eu fiquei no meu quarto, que era dividido com os meus irmãos, ouvindo o barulho da chuva lá fora e tentando distinguir se o que eu ouvia no telhado era realmente a água de Deus ou se era a mãe lá na sala, treinando o som da natureza para enganar a gente melhor. O isolamento era total, a estrada estava cortada e o rádio de pilha só chiava. A gente estava preso num teatro de horrores, onde a atriz principal tinha esquecido o roteiro e estava improvisando com partes de uma alma que não era a dela. O medo psicológico, Max, de você não poder confiar na mão que te alimenta, é algo que destrói o juízo de qualquer um. A gente olhava para ela na cozinha, segurando a faca para cortar o toucinho, e o pensamento que vinha era um só. Se ela esqueceu como fala e como caminha, será que ela ainda se lembra de que nós somos os filhos dela? Ou ela só vê a gente como carne que respira e habita o mesmo espaço? A sensação de que a Dona Rosa biológica tinha sido devorada por dentro, e o que restou foi só uma casca oca sendo habitada por uma entidade que estava aprendendo a nossa biologia, era uma certeza que ardia na minha cabeça. E o pior de tudo, Max, era perceber que o disfarce dela estava ficando cada vez mais difícil de sustentar. Como se a coisa lá dentro estivesse crescendo e o corpo da minha mãe estivesse ficando pequeno demais para conter aquela metamorfose. A coisa na nossa frente parou de tentar ser humana nos detalhes pequenos e começou a falhar na estrutura bruta. Na parte da carne e do osso que sustenta um corpo de pé, a gente via que a natureza dela era outra, uma biologia que não aceitava as leis da nossa terra. Meu pai, que já estava com os nervos em frangalhos, resolveu que precisava de uma prova definitiva. Ele não era homem de se entregar para o medo sem lutar. Então, numa tarde em que a chuva deu uma trégua e o barro secou um pouco, ele me chamou no canto do paiol e disse que a gente ia testar a Dona Rosa. Ele tinha percebido que, apesar de ela estar ali cozinhando e fingindo que cuidava da casa, ela nunca mais tinha encostado num pedaço de carne vermelha. Ela só mexia nos vegetais, nas raízes, e parecia que tinha pavor do sangue. Meu pai então matou um frango, limpou o bicho e deixou as vísceras em cima da mesa, esperando a reação dela. O que a gente viu, Max, não foi nojo e nem estranhamento comum. Foi uma reação de quem não entende a função daquele órgão. Ela olhava para o fígado e para o coração do frango com uma curiosidade mecânica, como se estivesse tentando decifrar um código secreto. Ela pegou um dos pedaços com a ponta dos dedos, que estavam cada vez mais finos, e em vez de levar à boca, ela tentou enfiar a carne por baixo da própria unha.
como se o corpo dela quisesse absorver o alimento por qualquer lugar que não fosse o sistema digestivo. A gente ficou olhando aquilo de trás da porta, com o coração saindo pela boca. E meu pai entendeu ali que o mecanismo interno daquela coisa estava quebrado. Ela não tinha estômago, ela não tinha entranhas como as nossas. Ela era um amontoado de massa que se moldava por fora, mas que por dentro devia ser um vazio só, ou uma estrutura de fibras que a gente não conhece. Nessa mesma noite, eu vi a confirmação biológica de que a minha mãe tinha sido trocada por algo que desafiava a medicina. Eu estava deitado, mas não dormia. E ouvi o barulho de algo se arrastando no corredor. Não era o passo de uma pessoa, era o som de algo pesado sendo puxado, como se fosse um saco de areia. Eu abri uma frestinha da porta e vi a mãe indo em direção aos fundos. Ela estava de costas, e o vestido de chita dela estava esticado de um jeito que mostrava a coluna vertebral. Mas, Max, as vértebras não eram no meio das costas, elas estavam se movendo, subindo e descendo como se fossem bichos vivos debaixo da pele. Ela parou no meio do corredor e o corpo dela deu um solavanco seco. O ombro direito desceu uns 10 centímetros e o esquerdo subiu. Num ângulo impossível, eu ouvi o som de algo se rasgando, mas não era tecido. Era a pele dela, que não estava aguentando o crescimento de seja lá o que estava morando ali dentro. Ela se inclinou para frente e as mãos tocaram o chão, mas os cotovelos dobraram para o lado contrário, transformando ela numa figura que parecia uma aranha gigante com rosto de mulher. Ela não usava mais as pernas para andar como gente. Ela se projetava para frente usando as articulações invertidas e a cabeça continuava virada para trás, encarando o caminho que ela já tinha percorrido com aquele olhar morto e fixo. Foi aí que eu me lembrei das histórias que o meu avô contava. O velho Joaquim, que tinha vindo lá das bandas do norte e conhecia todo tipo de lenda da mata. Ele falava de umas criaturas que o povo chamava de os mimetas, ou gente-sombra. Coisas que não têm forma própria e que precisam roubar a imagem de alguém para conseguir existir nesse nosso plano. Ele dizia que essas entidades procuram casas onde o amor é muito forte, porque o afeto serve de alimento e de escudo para elas. Se a família ama muito a pessoa que foi trocada, a família demora a acreditar no que está vendo, e esse tempo de dúvida é o que o bicho precisa para se consolidar. O meu avô dizia que o perigo não era o bicho matar a gente, mas o bicho convencer a gente de que ele era a pessoa real, até que a gente não soubesse mais diferenciar o que era humano do que era monstro. Ele explicava que a biologia dessas coisas é baseada na observação. Elas não sentem frio, não sentem fome de comida. Elas têm fome de identidade. Elas querem ser a gente porque elas mesmas não são nada. São apenas um vácuo que imita o mundo ao redor. E quanto mais o tempo passava, mais a coisa que se passava pela Dona Rosa ia ficando eficiente em esconder as falhas. Mas as falhas biológicas estavam lá para quem tivesse coragem de olhar. O meu pai, depois de ver o bicho se arrastando no corredor, pegou um livro de rezas antigo e começou a ler alto na sala, tentando ver se o sagrado expulsava aquela presença, mas a criatura nem se abalou. Ela voltou para o quarto dela, se desentortou, toda, e apareceu na porta da sala perguntando se o pai queria um chá de erva cidreira. A voz estava perfeita agora, sem nenhum atraso, sem nenhum chiado. O aprendizado dela estava completo. Ela tinha mapeado cada inflexão da voz da minha mãe, cada vício de linguagem, até o jeito de ajeitar o cabelo atrás da orelha, ela fazia com uma precisão assustadora. A gente estava diante de um mestre do disfarce que estava operando num nível de perfeição que tornava a nossa resistência quase impossível. Os meus irmãos já estavam começando a achar que era coisa da minha cabeça e da cabeça do pai. O poder de manipulação daquela coisa era tão grande que ela conseguia fazer o ambiente parecer normal, mesmo quando tudo estava errado. Ela começou a retomar as funções da casa, com uma energia que a Dona Rosa original, já cansada da idade, não tinha mais. Ela limpava a casa 3 vezes por dia, ela cozinhava banquetes que ninguém tinha coragem de comer. Ela agia como a mãe perfeita, a esposa impecável. Mas quando a gente olhava de perto, via que o suor dela não era água, era uma substância viscosa, transparente, que não secava nunca. A impossibilidade biológica se tornou um trauma quando eu percebi que a alma da minha mãe não estava mais ali sofrendo. Não tinha ninguém preso dentro daquele monstro.
O que aconteceu foi uma substituição atômica. A criatura consumiu a Dona Rosa de um jeito tão absoluto que cada célula da minha mãe tinha sido usada para construir aquele simulacro. A gente estava vivendo com o túmulo da nossa mãe, caminhando pela cozinha, sorrindo e oferecendo café. O impacto disso na cabeça de um jovem, Max, é algo que não tem cura. Você começa a questionar se as árvores no quintal são árvores mesmo, se o seu pai é o seu pai, ou se o mundo inteiro virou uma grande encenação de coisas que mimetizam a realidade. A gente vivia num estado de alerta constante, sem dormir, com os olhos ardendo, esperando o momento em que a máscara ia cair de vez. O isolamento da chuva nos transformou num laboratório particular para aquela entidade. Ela estava testando até onde a gente aguentava a mentira. Ela estava medindo a nossa sanidade. E o mais terrível era perceber que, biologicamente, ela estava ganhando a batalha. Porque o corpo dela não cansava, a mente dela não dormia e a vontade dela era única. Ser a Dona Rosa até que a Dona Rosa fosse a única realidade que a gente conseguisse lembrar. Nós tentamos uma última estratégia antes do confronto final. Decidimos que íamos procurar o corpo original ou o que sobrou dele, porque se a biologia do metamorfo depende da imitação, encontrar a fonte do que ele está imitando podia ser a chave para quebrar o encanto. A gente revirou o porão, o sótão e até as covas do cemitério da fazenda que ficava no limite da mata, mas não tinha sinal de nada. Era como se a minha mãe tivesse evaporado e deixado apenas aquela réplica perfeita no lugar. Meu pai, então, começou a desconfiar de que o processo não tinha sido físico, mas que a coisa tinha se infiltrado na minha mãe enquanto ela ainda estava viva. E as duas coexistiram por um tempo até que a criatura expulsou o que restava de humano, essa ideia de uma possessão biológica, onde o monstro cresce dentro da pessoa como um câncer que ganha consciência, era o que mais tirava o nosso sono. A gente olhava para aquela mulher e via uma parasita que tinha vencido a batalha pela carne. E agora estava começando a querer a nossa alma também. O clima de desconfiança entre eu e o meu pai era tanto que a gente mal se falava, a gente só se comunicava por sinais, com medo de que a mãe estivesse ouvindo e aprendendo a mimetizar a nossa aliança também para nos destruir por dentro. Max, agora a história entra num terreno onde a razão da gente esfarela, onde o medo deixa de ser um susto e vira uma tortura que não para nunca. A gente estava vivendo num isolamento que não era mais só por causa da chuva ou da estrada cortada, era um isolamento da verdade. O meu pai, num ato de desespero, resolveu chamar o seu Dom, o nosso vizinho mais antigo. Um homem de muita fé que entendia de benzimentos e de afastar coisa ruim. A gente precisava que alguém de fora visse o que estava acontecendo. A gente precisava de uma testemunha para confirmar que a nossa sanidade ainda estava no lugar. Quando o seu Dom chegou na fazenda, montado no seu burro baio, a mãe recebeu ele com uma hospitalidade que beirava a perfeição. Ela serviu café, ofereceu bolo de fubá quentinho e conversou sobre a safra de café como se fosse a Dona Rosa de 20 anos atrás. O meu pai tentava dar sinais para o Doim, fazia careta, apontava com o queixo. Mas a criatura era mais rápida. Ela se posicionava sempre de um jeito que impedia o seu Doim de ver as falhas que a gente via. Ela era uma atriz que conhecia o público dela, e o público externo era fácil de enganar. O trauma começou de verdade ali, Max, quando o Doim se despediu na porteira e disse para o meu pai que ele estava com muita sorte de ter uma mulher tão dedicada e saudável, que o povo da cidade aqui ficava inventando doença onde não tinha, naquele momento. Eu vi o chão sumindo debaixo dos meus pés. A gente estava sozinho, completamente sozinho no mundo. Porque o monstro tinha conquistado a opinião dos outros, se a gente tentasse fazer qualquer coisa contra aquela coisa, a gente é que ia ser visto como os loucos, os agressores, os filhos que não dão valor à própria mãe. A manipulação psicológica da criatura era tão refinada que ela começou a jogar a gente uns contra os outros. Ela falava pro meu pai que eu estava agindo estranho, que eu estava precisando de um corretivo, e falava para mim que o pai estava ficando gagá, que a idade estava pesando na cabeça do velho. Ela estava desmanchando o nosso laço familiar por dentro, usando as nossas próprias dúvidas para fortalecer o disfarce dela. A casa que antes era um refúgio de amor virou uma cela de pressão, onde a gente tinha medo de trocar um olhar com o próprio sangue, por medo de ser denunciado pela coisa. O nível da tensão subiu para o topo da montanha-russa numa noite de lua nova, quando o breu lá fora era tão denso que a gente não enxergava a palma da mão. O meu pai não aguentou mais aquela encenação.
e, durante a janta, ele bateu a mão na mesa com tanta força que os pratos de esmalte pularam. Ele gritou com todas as forças que sabia que ela não era a Rosa, que ele queria a mulher dele de volta ou ia quebrar aquela casa inteira. A gente esperava que ela fosse chorar, ou negar, ou ter um ataque de nervos como qualquer pessoa faria. Mas o que aconteceu, Max, foi a revelação mais assustadora que eu já presenciei na minha vida. A criatura parou de comer, colocou os talheres sobre a mesa com uma calma que gelava o sangue. E o rosto dela simplesmente derreteu, não que a pele tivesse caído. Mas a expressão de mãe sumiu de uma vez só. Foi como se alguém tivesse desligado a luz por trás dos olhos dela. Ela inclinou a cabeça para o lado. E a gente ouviu o som de couro esticando. Os olhos dela ficaram completamente pretos. Sem íris, sem pupila. Apenas 2 buracos de vácuo que pareciam sugar a pouca iluminação que vinha do candeeiro. Ela não disse, eu não sou ela. Ela apenas ficou encarando o meu pai com um desprezo que não pertencia a esse mundo. A boca dela se abriu mais do que o normal. E o som que saiu de lá não era voz de gente. Era uma frequência baixa que fazia o chão vibrar. Uma vibração que dava náusea e fazia os dentes da gente doerem. Ela reconheceu o observador. Ela entendeu que a brincadeira de casinha tinha acabado porque a gente tinha descoberto o segredo. E foi aí que o perigo real se mostrou. Ela se levantou da cadeira, sem usar as mãos. O corpo dela simplesmente flutuou para cima, até ela ficar ereta. E a altura dela parecia ter aumentado. Ela parecia ocupar mais espaço na sala do que o corpo da Dona Rosa deveria ocupar. Ela caminhou até o meu pai, e cada vez que o pé dela tocava o chão, o peso era tão grande que a casa inteira rangia, como se um elefante estivesse andando sobre as tábuas velhas. Ela chegou a centímetros do rosto do meu pai e apenas soprou um ar frio, um ar que cheirava a coisa que nunca viu a luz do sol. Ela não encostou nele. Ela apenas deixou claro que agora que a gente sabia da verdade, a proteção da ignorância tinha acabado. Ela não precisava mais fingir que nos amava. Ela só precisava manter a gente ali, como animais de estimação que sabem que o dono é perigoso, mas não tem para onde fugir. A partir dessa noite, a rotina de terror se tornou aberta. Ela circulava pela casa na forma que ela queria quando não tinha ninguém de fora olhando. Às vezes ela ficava parada no canto do teto, grudada nas vigas de madeira como uma lagartixa imensa, observando a gente dormir com aqueles olhos de vácuo. A gente tinha que fingir que estava tudo bem quando algum comprador de gado passava pela fazenda. A gente era cúmplice daquela abominação. Se a gente desse um pio, a criatura simplesmente esticava os dedos na nossa direção e a gente sentia uma dor aguda no peito, como se o coração tivesse sendo apertado por uma mão invisível. A manipulação física se juntou com a psicológica e a gente entendeu que o objetivo dela não era matar a gente de uma vez. Ela queria ver até onde a alma humana aguenta viver no mesmo teto que o seu maior pesadelo. O trauma de ver a figura da sua mãe, a mulher que te amamentou, agindo como um monstro predador, é uma ferida que não fecha nunca, Max. Eu vi aquela coisa usando os vestidos de chita da minha mãe, usando o avental dela, mas se movendo como um inseto, e a minha mente gritava o tempo todo, tentando achar um jeito de acordar daquele pesadelo que se tornou o meu dia a dia. O ápice desse ciclo foi quando eu percebi que a criatura estava começando a mimetizar não só a aparência, mas as memórias. Ela começou a contar histórias da minha infância que só a minha mãe sabia. Detalhes de quando eu caí do cavalo, ou de quando eu ganhei o meu primeiro par de botas. Ela falava aquilo com uma voz mecânica, desprovida de qualquer emoção, como se estivesse lendo um arquivo de dados que ela tinha extraído do cérebro da Dona Rosa original antes de descartar o resto. Isso foi o que mais me destruiu. Perceber que nem as minhas lembranças estavam seguras. O metamorfo estava roubando a sua história da nossa família para construir uma realidade onde a Dona Rosa nunca existiu de verdade. E só ela era o que restava. A sensação de que o passado estava sendo devorado junto com o presente fez o meu pai desistir de lutar. Ele passou a viver num estado de transe, olhando para o nada, enquanto a coisa que tinha o rosto da esposa dele limpava a casa e cuidava da horta como se fosse a dona legítima daquele lugar. A gente estava sendo apagado, Max, um por um,
A nossa identidade estava sendo substituída pelo silêncio imposto por aquele ser que não tinha alma, mas que agora possuía todas as nossas chaves e todos os nossos segredos. Quando os anos foram passando e a minha juventude foi embora junto com a paz daquela casa, eu comecei a me perguntar, nas noites em que a lua não aparecia, para onde teria ido a alma daquela mulher que me deu o peito, que me carregou no colo e que me ensinou a ter medo de Deus e respeito pelos mais velhos? Se o corpo da Dona Rosa tinha sido roubado, célula por célula, por aquela entidade que não tinha rosto, onde estaria a essência dela? Será que a alma dela ficou presa em algum lugar do entremeio, olhando com horror a própria imagem ser usada para torturar o marido e os filhos? Ou será que no momento em que aquela coisa encostou nela, o espírito dela simplesmente se desintegrou para dar lugar ao vazio? Essa dúvida, Max, é o que me corrói os ossos até hoje. Aos 62 anos, porque a gente aceita a morte. A gente aceita que a terra coma o que é da terra, mas a gente não aceita que o que é humano seja substituído por um simulacro que não morre, que não cansa e que não tem misericórdia. O meu pai não aguentou muito tempo depois daquela noite da revelação. Ele foi murchando por dentro, como uma planta que a gente para de aguar no sol de janeiro. Ele não tinha mais o brilho no olhar e nem a força para segurar a enxada. Ele passava os dias sentado no banco da varanda, olhando para o nada, enquanto a mãe circulava ao redor dele, oferecendo agrados que eram como facas no peito. Ela penteava o pouco cabelo que restava na cabeça do velho, com uma delicadeza que me dava nojo, porque eu via que os dedos dela estavam ficando cada vez mais finos, quase transparentes, e as articulações faziam um som de galho seco quebrando toda vez que ela se mexia. O meu pai morreu numa tarde de domingo. Sem dar um suspiro sequer, ele simplesmente parou de respirar enquanto aquela coisa cantava uma cantiga de ninar no ouvido dele. Uma música que a Dona Rosa cantava para nós quando éramos pequenos, mas que na boca daquela entidade parecia um lamento vindo do fundo de uma caverna úmida depois que o meu pai foi enterrado. A criatura não derramou uma lágrima. Ela ficou parada na beira da cova, com as mãos cruzadas na frente do corpo, olhando o caixão descer com uma curiosidade fria, como se estivesse terminando de ler um livro que não interessava mais para ela. Foi naquela mesma semana que eu tomei a decisão de sair dali e nunca mais voltar, mas antes de ir, eu fiz algo que me assombra. Toda vez que eu fecho os olhos para dormir, eu entrei no quarto que tinha sido dos meus pais e procurei o álbum de fotografias antigas, aquelas fotos em preto e branco, com as bordas serrilhadas que a gente guardava como se fosse tesouro. Eu comecei a folhear as páginas, olhando o casamento deles, o nascimento do meu irmão mais velho, as festas de batizado, e foi aí que o meu mundo caiu por terra de uma vez por todas. Eu comecei a olhar bem de perto as fotos da Dona Rosa, fotos de 10, 15 anos atrás, e eu percebi que em algumas delas, lá no fundo, no canto da imagem, ou no reflexo de um espelho de fundo, tinha algo que não deveria estar ali, uma mancha escura, uma forma que não tinha contorno direito, que parecia estar sempre um passo atrás dela. Eu peguei uma lupa que o meu pai usava para ler o jornal e examinei a foto do meu nascimento, onde a minha mãe estava sentada na poltrona me segurando no colo, e Max, o coração quase parou, na sombra que o corpo dela projetava no chão. A sombra não batia com o movimento dela. A sombra tinha mãos longas demais, mãos que pareciam estar segurando a sombra da minha mãe pelo pescoço. Eu entendi ali que a troca não tinha sido naquela chuva de 1978. A coisa já estava rondando, ela já estava se infiltrando na vida da gente há décadas, aprendendo, mimetizando, esperando o momento em que a alma da Dona Rosa ficasse fraca o suficiente para ser totalmente apagada. Eu deixei a fazenda naquela mesma noite, sem levar nada além daquelas fotos e da roupa do corpo. Eu nunca mais tive coragem de olhar para trás. Eu mudei de cidade, mudei de nome por um tempo. Tentei me enterrar no trabalho bruto da construção civil para não ter que pensar, mas o medo existencial de que a gente não passa de uma casca que pode ser habitada por qualquer coisa é algo que não tem cura. Hoje eu olho para as famílias no mercado, vejo as mães segurando os filhos, e eu me pego procurando sinais. Eu procuro por um sorriso que dura tempo demais, por um olhar que não pisca, por uma voz que parece gravada. Eu sei que eles estão por aí. Essas entidades metamórficas não moram só nas fazendas isoladas de Minas Gerais. Elas se adaptaram aos lares modernos. Elas aprenderam a usar a tecnologia para se esconder melhor. Elas agora mimetizam a nossa pressa,
o nosso cansaço, a nossa falta de atenção com quem a gente ama, elas ocupam o lugar de quem a gente esquece de olhar nos olhos. E quando a gente percebe, já é tarde demais. A pessoa que a gente conhecia já foi embora. E o que ficou foi apenas uma imitação perfeita que sabe todos os nossos pontos fracos. Fica aqui o meu alerta para você e para todo mundo que está ouvindo esse relato, no conforto da sua casa. Não ache que o mal precisa de chifre e rabo para se mostrar. O mal mais terrível é aquele que te serve a janta, que arruma a sua cama e que te deseja boa noite com a voz de quem você mais confia. Preste atenção nos detalhes pequenos. Preste atenção se o cheiro da sua casa mudou, se o jeito de caminhar de quem mora com você ficou pesado, se as memórias que essa pessoa conta parecem decoradas de um livro. A alma humana tem um calor que nenhuma criatura do vácuo consegue copiar 100%. Existe um brilho no fundo da pupila, que é o selo de Deus em nós. E se esse brilho sumir, se você encontrar apenas um buraco negro no lugar da alma de quem você ama, não tente entender e não tente salvar, porque o que está ali já não é mais gente, é apenas um predador vestindo a pele de um cordeiro, esperando você baixar a guarda para mimetizar a sua vida também. Eu sou o Benedito, um homem que não tem mais família porque a minha família foi devorada pela imitação, e eu te digo com a autoridade de quem já viu o inferno na cozinha de casa. O amor de mãe é o refúgio supremo. Mas se esse refúgio ganhar dentes, não espere para ver o tamanho do estrago. Corra e não olhe para trás, porque o que quer que tenha ficado lá não vai parar até que o mundo inteiro seja apenas uma grande e silenciosa cópia do que um dia foi o paraíso. Essa é a minha história, Max, e que ela sirva de luz para quem ainda vive na escuridão da dúvida. Porque o pior monstro não é o que se esconde debaixo da cama. É o que senta na cabeceira dela e te olha dormir com o rosto de quem te deu a vida. Eu sigo aqui, vivendo um dia de cada vez, evitando espelhos e evitando fotos, porque eu tenho medo de, num dia de descuido, olhar para o meu próprio reflexo e perceber que a minha sombra também começou a crescer, mais do que o normal, e que os meus próprios dedos estão ficando finos demais para segurar a caneta que escreve esse relato. O processo de substituição nunca para. Ele apenas espera a nossa próxima fraqueza para dar o passo final. Se cuida, meu amigo Max. E cuida de quem você deixa entrar na sua vida. Porque a aparência é a única coisa que essas coisas precisam para destruir o mundo inteiro. Você ouviu isso? É de dar um nó no estômago, né? O relato do Benedito mexe com um lugar que a gente nem gosta de visitar na nossa cabeça. É aquele medo ancestral de que o que é sagrado, como o rosto de uma mãe, possa ser usado como armadilha. A gente olha para essa história e vê um homem que passou a vida inteira questionando a própria sanidade, tentando entender se o que ele viveu naquela fazenda foi uma invasão do sobrenatural ou se foi o peso de um isolamento que quebrou a percepção dele. Eu fico aqui pensando, será que a gente conhece mesmo quem dorme no quarto do lado? Às vezes a rotina é tão automática, a gente vive tão no piloto automático, que se alguém fosse trocado por uma cópia hoje, será que a gente ia notar nos primeiros 5 minutos? Ou será que a gente ia ignorar os sinais, igual o pai do Benedito fez, só para não ter que encarar o abismo? Olha, eu não estou aqui para dizer que isso aconteceu tim-tim por tim-tim no mundo físico, ou se foi um pesadelo que se materializou na mente dele por causa do trauma. A verdade é que no mundo em que a gente vive, a linha entre o que é real e o que é o nosso medo projetado é fina demais, quase invisível. Mas que o relato é visceral, isso ninguém pode negar. Faz a gente olhar para o lado agora, no escuro da sala, e se perguntar, é você mesmo que está aí? Mas se você gosta desse tipo de mergulho no desconhecido, eu tenho algo que você precisa ter na sua estante. Tá vendo esse link aqui embaixo? É do O Diário de Haas. Sabe aquele livro que você começa a ler e sente que não deveria estar vendo aquelas páginas? É exatamente essa a sensação. Ele explora uns cantos da mente e do horror que casam perfeitamente com o que a gente acabou de ouvir. Garante o seu pelo YouTube Shopping aqui no canal. É um jeito de você levar um pouco desse mistério para sua casa e, de quebra, ajudar o Contos do Max a continuar trazendo essas pérolas sombrias para vocês. E agora, eu quero saber de você, sem filtro.
O que você sentiu ouvindo a história do Benedito? Você já teve aquela sensação estranha de olhar para alguém conhecido e sentir um clima diferente? Um frio que não deveria estar ali? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo e vocês sabem que a nossa comunidade aqui é o que mantém esse canal vivo nas madrugadas. Se esse relato te arrepiou de algum jeito, deixa o seu like. Não custa nada para você, mas para o algoritmo entender que o terror de qualidade ainda tem voz, isso é fundamental. Compartilha naquele grupo da família no WhatsApp, vamos ver quem tem coragem de ouvir até o final. Se inscreve se for novo por aqui, porque o que eu tenho guardado para os próximos episódios vai fazer essa história de hoje parecer conto de fadas. E antes de você ir dormir, se conseguir, eu deixei uma recomendação especial passando aqui na tela. É o relato Meu Filho. Perdeu a voz por minha culpa, o conto da dívida silenciosa. É uma história sobre como a arrogância e a falta de empatia podem atrair coisas que nem a tecnologia mais avançada de 2026 consegue explicar. Uma mulher que negou um gole de leite a quem tinha fome e acabou pagando um preço que dinheiro nenhum no mundo quita. Clica aí, assiste e depois me diz se o silêncio não é às vezes o grito mais alto que existe. A gente se vê no próximo conto. Fica atento, as luzes podem enganar. E lembre-se, tranquem bem suas portas. Eu sou o Max, o seu contador de contos de terror.